Cristo que está aqui, sua palavra, amém? Então vamos ler juntos. Quero ler o verso 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Graças a Deus. Vira para o teu irmão e fala assim: o Senhor tem um pensamento ao teu respeito, e é de paz, e não de mal. Então olha para ele e fala: onde está a tua esperança? Irmãos, deixa eu contar o contexto aqui dessa história. O profeta Jeremias, ele é levantado em um tempo horrível em Israel. Eu lembro quando eu estudei a história de Israel, eu me decepcionava a cada história, porque se levantava um rei, eu pensava, agora sim esse rei vai trazer conserto, e de repente você começa a estudar e você vê que aquele rei faz tudo errado, e aí você começa a estudar e Deus levanta outro rei, e você fala, agora sim esse rei vai consertar Israel, vai voltar a adoração dessa nação, e de repente o outro rei faz coisas piores ainda, e vai acontecendo sucessivos erros, daqueles que eram para ser a referência, daqueles que eram para trazer a glória de Deus para aquele lugar, e de repente você vai se frustrando lendo a história dos reis de Israel, e quando passa um após o outro, no fim desse período monárquico, no fim desses reinados frustrados, se levanta o profeta Jeremias, com uma palavra dura. Ele diz ao povo: por 70 anos vocês vão ser cativos da Babilônia. Ele tem que pregar desgraça. Ele tem que pregar que aquele povo, devido à consequência dos seus pecados, vai passar 70 anos ali cativo. Então Jeremias, ele está em Jerusalém e ele escreve uma carta. O capítulo 29 é uma carta que ele escreve para os judeus que já estão cativos na Babilônia, porque depois vai passar um tempo que todos vão ser cativos e Jerusalém será destruída. E aí é as lamentações de Jeremias, mas aqui ele está escrevendo para o povo dizendo: o problema não é o pecado, o problema é a consequência do pecado, e Deus tirou a sua misericórdia e colocou a sua justiça. Então é um contexto horrível, onde só tem más notícias, más palavras, direções, e Jeremias faz de tudo, ele apanha, ele é preso, ele é humilhado, mas ele entrega a palavra verdadeira, porque ele era um profeta de Deus, ele tinha que falar aquilo que Deus estava fazendo. Só para você entender o contexto, algo que já estava ruim e ia piorar, e de repente no meio dessa carta, ele fala assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a seu respeito, diz o Senhor, é pensamento de paz. Meu Deus. Pastor, o que você está dizendo? Pega isso. Às vezes as pessoas me perguntam: pastor, por que isso? Por que está acontecendo isso? Eu falo: por causa de uma consequência, de algo errado que foi feito. Porque o Deus que eu conheço, Ele o tempo todo é bom, e a sua misericórdia dura para sempre.
Então, quando você vê algo muito ruim acontecendo, foi a consequência de algo que nós mesmos, ou a nossa família, ou os nossos antepassados fizeram. Mas o Deus que eu quero te apresentar essa noite é o Deus que vê aquele povo que falhou, rei pós rei, falhando, pecando, adorando outros deuses, virando as costas para o Deus de Israel. E aquele povo, a Bíblia diz que Deus permite que a Babilônia faça tudo o que fez, porque segura isso, Deus nunca briga com o inimigo. Esquece isso. Você acha que Deus dá um soco no diabo, o diabo cai e dá um poder em Deus e Deus recua? Não. Deus já venceu o nosso inimigo. Ele já é derrotado e Deus sempre será soberano. Então a luta hoje é eu e você contra o diabo. Fala para o teu irmão, pega a sua espada. Oh, aleluia, segura o teu escudo. Veste a sua armadura, porque o nosso Senhor já venceu, e se Ele já venceu, nós já somos mais que vencedores, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Então fala para o teu irmão, você tem que lutar, meu irmão. Porque Deus quer provar para o diabo, ei, os meus filhos de carne e sangue derrotou você. Ah, meu Deus. Não tem graça. Deus não disputa com ninguém. Deus está acima de tudo e de todos. Mas Ele nos deixou para lutar. Porque quando Ele venceu como homem. Vou falar de novo, Ele venceu como homem. Para provar para você que você como homem, mulher, pode vencer. Tem hora que vai vir um chicote nas suas costas. Vai doer. Uma coroa de espinho, vai doer. Uma pedrada, vai doer. Paulo um dia teve que se fingir de morto, de tanta pedrada que ele levou. Ele se fingiu de morto, abaixou. Mas quando ele levantou, ele disse: eu ainda creio no Deus vivo, eu não vou negar minha fé, eu vou combater o bom combate. E Deus tem uma instrução para você. O que eu tenho para você é paz. Ele estava falando para aquele povo: vocês estão nessa situação por culpa de vocês. Mas mesmo assim, aleluia, ele fala para o povo lá na Babilônia, depois você lê na sua casa, que não dá tempo, ele fala: pode comprar terreno, pode construir, pode fazer filho. Por quê? Porque a minha geração jamais será abalada, os meus filhos jamais perecerão. Eu estou falando de um Deus que permite eu e você passar situações difíceis, para a gente valorizar quem é o nosso Deus, para a gente honrar o nome desse Deus, e entender que Ele é bom o tempo todo, e o tempo todo Ele é bom. Então Ele fala: então me invocareis, aleluia, e orareis a mim, e eu vos enviarei. Olha para mim, ele vai falar assim: eu vou te ouvir. Fala para o teu irmão, ele vai te ouvir. Mas fala para ele: se você buscar de todo o teu coração. Irmão, se o seu coração parar hoje, o que acontece? Campo Santo. Ué. Será que você está buscando o Senhor com toda a tua vida? A adoradora falou aqui. Quando você buscar com todo o coração, você vai ver o que Ele vai fazer. Tem gente que acha que 2 cultos por dia é muito. Eita glória.
E Deus está falando, eu quero que você busque de todo o teu coração. Não é 2 cultos, é o dia inteiro. É 24 horas. É que você acorda orando, dorme orando, come orando. Isso a religião não ensina, mas o Espírito Santo está nos ensinando. O quê? Você não tem que funcionar na igreja. Você tem que adorá-lo 24 horas. Porque Ele é presente, Ele é real, Ele é vivo. Eu queria falar algo que está no meu espírito, eu não consigo falar outra coisa, porque Deus me deu uma palavra e Ele disse, ai se a minha igreja. Fala para o teu irmão, ai se a minha igreja ouvisse as minhas instruções. Eu falei essa manhã sobre o poder da palavra de Deus, sobre a instrução de Deus, e aqui Deus está dando uma instrução a Jeremias para o povo. Vocês estão nessa desgraça aí, vocês estão cativos, mas o pensamento que eu tenho para vocês, meu Deus, ei, Deus está falando com alguém aqui, não é possível. Não importa o contexto da sua vida hoje, mas o que Deus pensa ao teu respeito é paz, é alegria, é prosperidade, é vitória. Isso é a vontade dEle. Pastor, então o que eu preciso fazer? Se posicione e abra a tua boca e declara: eu sou vencedor, eu sou curado, eu sou liberto, eu sou vitorioso, eu sou filho do Deus vivo. Porque Deus criou os céus e a terra, fala os céus e a terra. E por que Ele criou o céu e a terra? Por que Ele criou o céu e a terra? Porque a nossa referência tem que ser o céu. E tem muitos machucados, tristes, feridos. Por quê? Porque a tua referência é a terra. E deixa eu te falar algo, tudo que é da terra vai te magoar. Tudo que vem da terra vai te frustrar. Tudo que vem da terra vai faltar. Mas no céu não tem falta de nada. No céu não tem choro. No céu não tem morte. No céu não tem miséria. Ah, meu Deus, no céu há fartura. No céu tem um rio de água cristalina como cristal. Oriabá. No céu as ruas são de ouro. No céu tudo que você precisa tem. E Deus fala: no princípio criou Deus o céu e a terra. Filhos, olha para mim, a sua referência tem que ser no céu. E Ele começa a liberar instruções, e essas instruções começam a colocar tudo no lugar. Então eu quero falar hoje sobre essa instrução que Jeremias usa. Pastor, o que você está dizendo? É que não importa o que você está passando hoje, escuta a voz do Senhor. Não, vou falar de novo. O que diz o Senhor a teu respeito? Você está olhando para onde? Quem tem sido a tua referência? Se for a palavra de Deus, você já é vencedor. Jesus, Ele nos ensina através dessas instruções, que basta seguir. Fala para o teu irmão, a instrução de Deus vai te curar. Fala para ele, a instrução de Deus vai te posicionar. Fala para ele, a instrução de Deus vai te dar poder. Ah, meu Deus. Como a vida seria mais fácil se seguíssemos a instrução do Rei. A Bíblia diz em Marcos 4:35. Coloca para mim Marcos 4:35, vamos ler.
Eu quero ler com você. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4, 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para outro lado. E eles, deixando a multidão, e levaram consigo assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal, e a palavra dessa noite é: eu estou atravessando uma tempestade, mas eu sei que eu já sou mais que vencedor. Uou! Essa palavra acabou de vir. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia, e ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Fala para o teu irmão: relaxa, ele está dormindo numa almofada. E despertando, dizendo-lhe: mestre, não se dá, porque pereçamos. Com outras palavras: Jesus, você não está vendo que nós vamos morrer? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Cutuca o teu irmão, fala assim: está chegando grande bonança. E disse-lhes: por que estáis tão temerosos? Como não tem fé? Olha para mim, por que você está tão temeroso? Cadê a tua fé? Irmãos, a glória de Deus está nesse lugar, eu sei que está. Eu estou vendo fumaça aqui. Olha para mim, Deus está falando assim: meu Deus, como anda a sua fé? Você está olhando para a tempestade, ou você está olhando para aquele que até os ventos o obedece? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Fala assim para o teu irmão: sem fé é impossível. Então chacoalha ele e fala assim: seja um homem de fé, uma mulher de fé. E você nunca vai ter fé se você olhar para a terra. Porque a tua fé é crer naquilo que não se vê com os olhos, mas acredita com o coração. Ele está falando hoje: ei, aumenta a tua fé. Creia num Deus vivo. Creia que Ele está dormindo no barco. E basta uma palavra dEle, o vento tem que cessar imediatamente. Eu estou falando com alguém aqui que está passando por uma grande tempestade. Eu sei que eu estou falando com alguém. E Deus está falando: ei, para de ficar olhando para a tempestade. E creia naquele que fala assim: tempestade, cessa. E ela tem que cessar imediatamente. Mas a Bíblia diz que Jesus dá uma palavra: cessa. Ei, o que você está passando só basta uma palavra dele. Não, vou falar de novo. A sua luta só basta uma palavra dele. Porque ele não luta, ele já venceu. Aleluia. É só uma palavra. Mas Jesus tem uma instrução para você. Quem quer, diga amém. João 16:33. O que está escrito é que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Fala para o teu irmão: sorria, as lutas vêm. Sorria, ele já venceu. Fala para o teu irmão: se ele venceu, você vai vencer. Ah, meu Deus! Aleluia! Só que em Mateus 14, a Bíblia vai falar de outro vento, outra tempestade. Eu quero ler que eu estou animado hoje. Mateus 14, 22, vai dizer que... Lê comigo, Mateus 14, 22.
E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entraram no barco e fossem diante para o outro lado, enquanto despedia da multidão. A despedir da multidão, subiu ao monte para orar. À parte, chegada já tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas. Talvez você está nesse barco aqui, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ah, meu Deus, o Senhor está dizendo que tem bom ânimo. Para você começar a vencer, o teu ânimo tem que mudar. Vou falar de novo. Para você começar a vencer, a tua fisionomia já tem que mudar. Anda com cara de vencedor. Começa a sorrir, levanta a cabeça. Irmãos, tudo que o diabo quer é que você use a tua boca para falar: ai, tá difícil, ai, eu não vou aguentar, ai, tá doendo. Não! Diante de Deus você pode falar tudo isso, mas quando você andar, quando você acordar, você fala assim: eu já sou vencedor, o Senhor está comigo, meu dia será glorioso, as portas vão se abrir, os milagres vão acontecer. Sabe por quê, irmão? Olha para mim. O diabo não tem autoridade sobre a tua vida. Eu estou falando em nome de Jesus, porque a Bíblia diz que o sangue de Jesus, ele tem todo o poder na sua vida. E quando ele derramou o sangue dele, é para que você tenha autoridade sobre o inimigo. Pelo sangue de Jesus você tem autoridade. Então como que ele age? Quando você abre a tua boca para murmurar. Quando você abre a tua boca com frases derrotadas, aí ele cresce. Quem já jogou truco aqui? Levanta a mão. Sabe quando o cara, nossa, só tem truqueiro aqui, meu Deus. Fazer um torneio de truco aqui. Ei, olha pra mim. Sabe quando o cara não tem nada e ele sobe na mesa, ele dá pirueta, ele bate na mesa e fala truco? Aí não tem nada. Assim é o diabo. E tem muito correndo de medo. E Deus está falando: não corre não, enfrenta ele. Olha para a cara dele e fala: você é derrotado, você é falido, você não tem nem a chave da sua casa, porque o meu Jesus tomou a chave da tua casa, o meu Jesus venceu a morte, o meu Jesus ressuscitou, então eu sou mais do que vencedor. Aleluia! Aleluia! Vai chegar um tempo que você não vai ver Jesus dormindo no barco. Eu já passei por isso. Talvez é só eu. Que eu oro, eu falo: Senhor, eu sou mal acostumado, o Senhor sempre esteve tão perto, eu não estou te sentindo, cadê? Você fala: meu Deus, cadê? Eu não estou te sentindo, eu não estou vendo nada. Mas olha para mim. A Bíblia diz que ele estava no monte, ele estava olhando eles. Mesmo se você não sentir ele no barco, ele vai estar no monte olhando, porque a Bíblia diz que os seus olhos passeiam por toda a terra. Ele está te olhando o tempo todo. Então vai ter tempestade que você vai ver que ele está dormindo no barco, mas outra que você não consegue vê-lo. E ele vem ao encontro. E ele vem andando sobre as águas. E quem está na terra vai falar: é fantasma. Não se julgue por você estar na terra. Os discípulos também estavam na terra ali. Mas ele estava ensinando eles a viver o céu. E no céu você pode andar sobre as águas. Não, você não está entendendo. Pastor, então eu vou viver isso quando eu morrer. Não, você vai viver isso quando você aceitar o reino dele. Porque ele diz: venha a nós o teu reino. Quando você aceitar o reino dele, você já começa a viver o sobrenatural.
Quem aceita aqui? Só que para viver o reino dele, você tem que morrer para você. Vou perguntar de novo, as mãos vão diminuir. Que aquele jovem rico falou, o que eu preciso? Falou, você é rico, né? Deixa tudo, me segue. O jovem rico virou as costas. Silêncio. Só que ele fala assim, olha aqui, ele dá uma instrução. Eu quero que você coloque aí no telão. 29, Mateus 14, 29. Tá lá. Coloca, por favor, filho. Mateus 14, 29. Deixa eu ver se é isso mesmo. E ele disse, vem. Olha essa palavra aqui. Vem. Ele disse, vem. Ele disse, Jesus, os seus lábios sacrossantos disse, vem, Pedro. Vem, João. Vem, Maria. Vem, Tiago. Vem, Felipe. Vem. Ele está chamando alguém aqui, vem aonde? Vem viver o sobrenatural. Vem ser mais do que um evangélico, vem ser mais do que um católico, vem ser mais que um religioso, vem andar sobre as águas, vem de encontro ao Todo-Poderoso, vem viver o sobrenatural, vem viver um outro estilo de vida, vem! É uma instrução do rei, vem. E Pedro foi. E quando ele foi, ele andou sobre as águas. Meu Deus. Por que a igreja não está vivendo o sobrenatural? Porque ela não anda sobre a palavra, ela não anda naquilo que está escrito, ela não crê. Eu vou orar para o enfermo, se Deus quiser, Deus vai curar. Não, Deus quer curar, então ora com a certeza que Ele vai curar. Deus vai ressuscitar os mortos, irmãos. Mas você já colocou a mão no morto e já orou por ele ressuscitar? Eu já. Não deu certo, mas uma hora vai dar. Eu vou continuar tentando. Porque está escrito. Está escrito que Deus vai libertar os cativos. Eu falei, Senhor, eu preciso pregar dentro dos presídios. E agora esse mês nós vamos ter um curso aqui de capelania prisional, né, Will? E nós vamos lá. Irmãos, Deus está fazendo milagres. Não vou falar de novo, Deus está fazendo milagres. Hoje uma menina começou a chorar. De manhã a igreja estava lotada, irmãos. Estava lotada essa igreja de manhã também, para a glória de Deus. Continuar assim, a gente vai ter que abrir o terceiro culto. E tinha uma menina chorando lá no fundo, e ela veio aqui e conversou com um rapaz. O pessoal do Ebenezer estava aqui de manhã. Fala que eles são meus filhos também. Eu amo eles. E tinha um menino jovem aqui, onde está a pastora Ingrid. E ela veio e começou a conversar com ele. Depois ela mandou uma mensagem, pastor, que culto foi esse? A glória de Deus. E ela falou, pastor, por favor, não para não. Eu falei, não, filha, eu não vou parar. Por que você está falando isso? Porque eu sou de Guaianazes, zona leste de São Paulo, pastor. E você não sabe como é lá. Aonde eu moro, a criminalidade é muito alta. E eu vi um menino que ele morava lá. E ele era perdido, pastor. E ele está no Ebenezer. E eu vi ele aqui através dessa obra. Aleluia! A palavra alcançou ele. Eu vi ele na casa do Senhor. E o meu coração se encheu de alegria. Porque a obra não para, ela não vai parar. Meu Deus! Por isso, irmãos, a obra é muito maior do que o meu orgulho. A obra é muito maior do que a nossa incompatibilidade. Fala para o teu irmão, a obra que você está inserido é muito grande. E vai muito além de você. Não pare. Meu Deus, não desanime. Deus vai resgatar alguém através de você. Aleluia.
Alguém que o diabo já tinha dito vai morrer, mas Deus fala: o pensamento que eu tenho para você não é de morte, é de vida. A palavra vai te alcançar, o favor do rei vai te alcançar. Oh! Meu Deus! E ele está dizendo: vem, vem, vem andar sobre as águas. Pedro andou. Só que a Bíblia diz no verso 30 que veio um vento forte. Fala para o teu irmão: vai vir um vento forte. Olha lá. Mas sentindo um vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Toda vez que você começar a andar sobre as águas, vai vir um vento forte. É aí que muitos falham. Olha para mim, vou te entregar a chave. Não para quando vir um vento forte, acelera. Acelera. Porque a águia, quando ela vê o vento forte, ela encara o vento forte. A Bíblia diz que a águia encara a tempestade. Meu Deus, a águia é o único animal que consegue olhar para o sol, diretamente para o sol. Ela olha para o sol, e eu estou falando que existe um sol da justiça direcionado para você. E a águia, ela olha para o sol, então ela enfrenta a tempestade, ela rompe a tempestade, e ela sai por cima da tempestade. Meu Deus! Então, quando você vê o vento forte, você diz: eu estou no caminho certo. Quando você vê o vento forte, você acelera. Fala para o teu irmão: acelera, porque você está na direção certa. Ah, meu Deus! Ninguém joga pedra em árvore seca, irmão. Só chacoalha a árvore que tem fruto. Se você está sendo chacoalhado, é porque tem fruto aí. Oh! Vira para o teu irmão e fala: você é uma árvore frutífera. Aleluia! Meu Deus! A instrução vai te curar. Eu sei que Deus está curando muitos aqui hoje da doença da sua alma, dos ventos fortes que se levantaram contra você. Eu vou falar como profeta agora. Todos que tomar esse suco, entendendo que é o sangue de Cristo, vai sair daqui totalmente curado hoje. Eu estou falando como profeta, vai sair daqui curado hoje. Você vai acordar amanhã e você vai me mandar uma mensagem dizendo: pastor, eu não sei o que aconteceu, eu estou muito bem, eu estou muito animado, a minha semana vai ser gloriosa. Porque é uma palavra, vem. A Bíblia diz, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, que Jesus, ele encontra 10 leprosos. 10 leprosos. E de longe eles gritam: Jesus, mestre, tem misericórdia de mim. Porque o leproso, ele chegava diante do sacerdote, e o sacerdote dava o diagnóstico: você é leproso, então você tem que ficar excluído. Era o sacerdote que mandava o leproso ficar excluído. E quando o leproso estava andando em algum lugar, porventura ele encontrasse com alguém, ele tinha que gritar: leproso, leproso, para aquela pessoa sair correndo. E Jesus, ele chega e olha de longe, vê 10 leprosos, e eles gritam: Jesus, tem misericórdia de nós. E ele fala, olha a instrução: vai e se apresenta ao sacerdote. E a Bíblia diz que eles indo, eles começam a ser curados. Ele não pôs a mão sobre ele. Ele não pôs a mão na cabeça, ficou rodando para cá ou para cá. Ele só liberou uma palavra. Ah, meu Deus. Se a igreja ouvir a palavra e obedecer a palavra, ela vai viver milagres extraordinários. Porque para Deus ouvir e obedecer é a mesma palavra. É a mesma tradução no hebraico, ouvir e obedecer. Impressionante.
Imagina essa cena. Fala para o teu irmão, para você viver o milagre, você tem que ter coragem. Porque quando eles ouviram essa instrução, essa palavra, esse direcionamento, eles foram em direção ao sacerdote. Eles irem até o sacerdote era morte. Eles não podiam chegar diante do sacerdote. O sacerdote já tinha dado a condenação. Meu Deus, o Senhor está dizendo, o inimigo já te condenou, já disse, você é derrotado, falido, doente, morto. Mas Deus fala, ouça a minha voz essa noite, porque quando eles ouviram a voz do Senhor, eles foram diante do sacerdote, mas no caminho eles começaram a ser limpos. A Bíblia diz que Jesus encontra com o cego de nascença. E começam a dizer, quem pecou? O pai, a mãe? Não, ninguém pecou, é para que a glória de Deus se manifeste. Ele faz lodo, ele cospe no chão, faz um lodo e coloca nos olhos dele e fala, vai ao tanque de Siloé. E se o pastor Felipe fizer isso aqui, cuspir, fazer um lodo e pôr no seu olho, você vai direto para a delegacia me processar. Pastor maluco. E se você for para Israel, você vai ver que aquele cego andou 1 quilômetro aproximadamente com um lodo no olho. Imagina as pessoas falando, é cego e louco ainda, está andando para a rua com barro no olho. Mas ele seguiu uma instrução, uma direção. E quando ele chegou no tanque de Siloé e lavou os olhos, ele voltou a enxergar. E os religiosos não entendiam, quem te curou, como pode, você não pode ser curado, e chama a mãe, chama o pai, e apresenta para o sacerdote, e faz isso, aquilo, ele fala, eu não sei, eu só sei que eu era cego, e agora eu vejo. Irmãos, eu vou encerrar, olha para mim. Deus me deu uma palavra. Eu estava ouvindo o homem de Deus pregar em São José dos Campos, o apóstolo Denardi, e ele falou essa palavra, ele não falou nada a ver o que eu vou falar para vocês. Ele estava pregando, e quando eu entrei no carro, estava vindo para Jacareí, e Deus falou comigo. Aquela passagem que Pedro fala para Jesus, estão falando que nós precisamos pagar os impostos, nós precisamos ou não? Ele falou, não, nós não precisamos, nós somos filhos, os impostos é para os bastardos, mas para que não haja contenda, vai lá, pega um peixe, abre ele, vai ter uma moeda, você paga o meu e o seu, fica tudo certo. Você conhece essa passagem? E aí Deus falou o meu espírito. Ele disse, quem era Jesus para Pedro? Eu dei uma resposta religiosa. Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Mestre, o Rei. Ele falou, não. Eu falei, então fala, Senhor, o Senhor faz pergunta difícil? Ele falou ao meu coração. Ele falou assim, Jesus para Pedro era um líder, era um pastor. E a Bíblia prova isso, o Espírito Santo não tinha descido. Pedro negou. Você acha que se Pedro tivesse a revelação de que era Cristo, ele ia negar 3 vezes? Não. A Bíblia vai falar que Pedro se aproxima dele e fala, você não vai morrer. Ele fala, afasta daqui, Satanás. Pedro não tinha tido a revelação, porque o Espírito Santo só foi descer em Atos 2. Ele não sabia ainda quem era. Ele teve um lapso. Quando ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Até Jesus falou, não, isso aí não veio de você, veio do alto. Ele não sabia quem era ainda. O Senhor falou para mim, sabe por que a minha igreja não vive milagres extraordinários? É porque de vez ela viveu uma instrução. Ela prefere murmurar. Essa palavra é para mim, tá? Se o pastor Felipe falar assim, ei, vai lá no Paraíba, pega um peixe que vai ter uma nota de 200, você vai falar, ei, pastor maluco, vou dormir. É ou não é? Vamos ser sinceros aqui, irmãos. Nós vamos viver milagres extraordinários quando a gente crê e obedecer às instruções do Senhor. Porque a instrução do Senhor, ela te cura, ela te liberta e ela te dá poder.
A Bíblia diz em Atos 1 que Jesus dá uma instrução: permanecei em Jerusalém. João Batista te batizou, João Batista batizava com água, mas agora vocês receberão o batismo do Espírito Santo. E eles obedeceram. 12 briguentos no mesmo lugar trancado, meu Deus. Eu fico imaginando essa cena. Mas eles obedeceram. Fala pro teu irmão assim: tem hora que é difícil te aguentar, mas eu vou obedecer. Vamos ser amigos, vamos. Porque você sabe, né, irmãos? Tem gente que quer me jogar pela janela aí, vocês sabem, né? Mas fazer o quê? Permanecer, né? Ei, permaneça, porque os planos dele para você é plano de paz. Permaneça. A Bíblia diz que eles permaneceram e eles foram cheios. Fala para o teu irmão: você vai ser cheio, pelo simples fato de você permanecer e obedecer à instrução do Senhor. Glória a Deus. Se coloca de pé. Tem uns adoradores aqui. Prepare a ceia. Eu quero que você levante a sua mão direita assim. Porque Deus, Ele vai olhar para nós agora. Ele vai falar com alguém aqui, eu sei que vai. Ele está dizendo: ei, a minha instrução para você hoje é: saia dessa caverna. Ele disse isso para Elias: sai, Elias, sai daí, sai daí. Tem 7.000, meu Deus, que não se renderam a Baal. Tem um rei a ser ungido, tem um sucessor para pegar a porção dobrada. Há uma direção de Deus. Sai daí. Sai de qualquer caverna que os ventos contrários te colocou. Sai de qualquer medo, porque a Bíblia diz que Pedro teve medo, e porque ele teve medo, ele afundou. Ah, meu Deus! Mas depois que o Senhor segurou a mão dele, por isso que eu falei para você levantar sua mão, porque o Senhor quer segurar a tua mão agora. Depois que Jesus segurou a mão de Pedro, ele voltou andando pelas águas. Aleluia! Jesus não trouxe ele no colo, não mandou um bote, não. Ele voltou andando, e ele mandou te dizer: ei, o lugar que você tem, aleluia, é andar sobre as águas, é viver o sobrenatural, o extraordinário. E eu vou profetizar que o sobrenatural vai ser natural na sua vida. Meu Deus, eu estou falando do sobrenatural. Eu estou falando do Deus que mandava maná todo dia, e vai ser assim na sua vida. O Deus que mandava a carne, o Deus que abriu o mar, o Deus que parou o sol, abaixou. Então permaneça. Quem vai permanecer, diga amém. Eu quero encerrar lendo Apocalipse 2:26. Apocalipse 2:26, e nós vamos ler todos juntos. E disse-me estas palavras, 2:26, perdão. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Aleluia, começa a agradecer esse Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Começa a declarar, porque o pensamento de Deus ao teu respeito é bom. Toda dificuldade Ele já venceu. Nenhum mal pode tocar a sua vida.
A autoridade está sobre você. O inimigo só pode usar o que você fala, guarde isso. Então a partir de hoje começa a falar o que edifica a Deus. Começa a abrir a tua boca e dizer: Deus é bom, Ele é maravilhoso, e eu vou viver o sonho de Deus, porque os sonhos de Deus são maiores que os meus. O plano dele para mim é perfeito, a vontade dele para mim é boa. Ei, o preço alto, irmão, ele já pagou, e ele já te fez vencedor. Eu quero que você vire assim um pouquinho, você vai ver entrando os diabos, e eles vão entrar com pão. Eu quero que você glorifique a Deus, porque eles vão entrar com pão, que simboliza o corpo, e o suco, que representa o sangue. Pode entrar, por favor. Vamos adorar.